precisarem, tá aí o que precisa é um carrinho, tá? Tem mais aqui, ó. Isso aqui é um carrinho de emergência da UTI, tá? E tem mais coisas ainda que o do pronto-socorro, então não é igual, tá? Do lado aqui é o carrinho de emergência atual do pronto-socorro aqui da Santa Casa, tá? Que a gente é dividido em 4 gavetas. A primeira é medicação, a segunda é acesso venoso, a terceira é via aérea de intubação e a quarta onde vai ficar o soro. Em cima aqui tem material de ambu, monitor, que precisa ficar em cima do carrinho de emergência, tá? Então, para vocês, dando quando precisar, tá na mão aí para vocês. Aqui, uma estrutura do carrinho de emergência. Então, tem que ter 4 gavetas, tá? Então, suporte, uma tampa, as gavetas, uma tábua auxiliar para a gente vai colocar para fazer massagem cardíaca. Quando a gente for fazer a aula de parada, eu vou mostrar para vocês que a gente tem que colocar essa tábua, tá? Compartimento inferior aqui, que geralmente coloca soro, pedestal para soro, cilindro aqui para colocar oxigênio, tá? Rodinhas, tomadas, então tudo isso aqui tem que ter dentro de num carrinho de emergência. Esse aqui é um carro de emergência, então esse aqui já tem 5 gavetas, tá? Então tem de 5, tem de 4, tem de 3, então depende muito do fabricante, tá? Aqui é o carrinho de emergência da UTI da Santa Casa. Ele tem 3 gavetas, ó, que tinha 4. Ó, o nosso aqui de Itapé, o meu tem 4, né? O outro aqui tem 5, aqui da UTI já tem 3, então depende muito do carrinho de emergência. Porém, tem que estar tudo marcadinho, tudo certinho para a gente saber. Da UTI, primeira é medicação, segunda é acesso venoso, terceira é via aérea, e embaixo aqui o quarto é a SUD. Base superior, então, vai ter o desfibrilador, para dar o choque, né? Estetoscópio, cilindro de oxigênio, ambu, reservatório, né? E aquela tábua que eu falei para fazer massagem. Aqui outro carro de emergência, então aqui a parte de cima, tá? Então onde tem o desfibrilador, então sempre vai ficar na parte superior. Aqui é outra bandeja aqui que tem ambu, né? Que precisa para emergência. Aqui é a sala vermelha do atual aqui da Santa Casa de Itapeva, tá? Então, a sala vermelha hoje eu tenho 2 leitos, tá? Então aqui tem um carrinho de emergência de 4 gavetas, um desfibrilador, aqui a minha bandeja de via aérea, então tem ambu, tem ventilador mecânico aqui também. Hoje eu tenho 1, 2, 3 ventilador mecânico que eu acabo utilizando. Esse ventilador aqui é para transporte, então se eu for transportar o paciente do pronto-socorro para levar lá para a UTI, eu vou colocar nesse ventilador e vou transportar ele na maca. Esses outros 2 aqui são para fixo, então vai ficar, se o paciente precisar ficar entubado em ventilação mecânica, né, em tempos de Covid aí agora. Então, basicamente, a gente está equipado aqui em Itapeva para a gente conseguir dar uma assistência. Só se chegar muito mais, a gente não vai acabar não tendo, né? Mas aqui, o governo vai dar, a gente vai se dar um jeito. Então, só dentro dessa sala aqui eu tenho 3, tenho mais 2 dentro da gaveta aqui, eu tenho 5 ventiladores mecânicos, tá? Então, a gente está bem equipado, a gente não está mal equipado, não, tá? Esse outro aqui é aspirador, né? Para quando precisar entubar, aspirar a secreção de boca, então a gente utiliza isso aqui. E essas 2 macas para a gente fazer transporte do paciente. Suporte de soro e o relógio que tem que ter aqui para a gente contar quando estiver parado, a gente utiliza muito esse relógio como cronômetro para a gente. A primeira gaveta, como eu falei, é onde vai ficar os fármacos, tá? A primeira ali em situação de emergência. E sempre aqui, a gente acaba disponibilizando por ordem de alfabética, tá? Então, adrenalina é a primeira, adrenalina, tropina, amidoarona, bicarbonato de sódio, e vem um por um aqui. Depois vem furosemida, hidrocortisona, aí vai cada seguindo assim uma ordem alfabética, porque a gente, na hora que abre esse carrinho, eu tenho que estar todo disponível, esse carrinho com o campo aberto, para me saber o que tem dentro do carrinho. Então, tem que ser sempre de forma organizada isso aqui, tá? Aqui embaixo, aqui em cima, que é o N, a noradrenalina, tá? Sulfato de magnésio, então tem tudo aqui, tá? Dentro desse carrinho. Na hora que eu abro, ele me dá um leque de medicação.
Ó, aqui, tudo organizadinho, ó que carrinho bonito, né? Tudo organizado, tudo por cores, então não vai ter erro, tudo com nome, adrenalina, atropina, né? Aqui, ó, xilocaína, então depende de cada unidade, vai disponibilizar de um jeito, né? Então, quanto mais organizado, melhor na hora da emergência, tá? Isso aqui o farmacêutico tem condições e, às vezes, também tem voz ativa para poder arrumar um carrinho de emergência desse jeito, tá? Aqui o material de via aérea, tá? Via aérea, esses tubos, onde vai acabar entubando o paciente, tá? Então, eu deixo na segunda gaveta esse material, tá? Terceira gaveta, material para acesso venoso. Esse aqui é um carrinho que já está um pouco bagunçado, ó, tem caixinha de papelão, né? Então, eu não gosto de coisa assim, eu gosto tudo certinho, tudo separadinho, né? Tanto que o meu é tudo separadinho, então é mais fácil a gente pegar, é mais fácil a gente não se perder, tá? Então, na terceira gaveta pode ficar para acesso venoso. E aqui também de medicamentos, que é aqui a terceira gaveta, tudo separadinho, ó, aqui tudo bagunçado aqui, mesma coisa aqui, ó, meio mais bagunçado, aqui tudo certinho, aqui tudo bagunçado, né, ó, bagunçado, e aqui tudo certinho, tudo separadinho aqui para ficar mais fácil na hora da emergência. E a quarta gaveta é os demais materiais, onde vai ficar a equipe, onde vai ficar o soro, tá? É na quarta gaveta, na mais parte lá de baixo. Que um carrinho tem que estar, que tá meio feinho, mas tem que estar identificado tudo, tá? Tudo certinho, tá? Medicação, traqueostomia, soro, que material para punção venosa, e o terceiro aqui para soro. Esse carrinho aqui, um carrinho que eu achei na internet, então acaba um pouquinho mais, tá um pouquinho mais judiadinho aqui. A bandeja acessória que fica em cima do carrinho, então tem que ter laringoscópio, que o médico utiliza para entubar, e os tubos ou ambu, ventilador mecânico, tem que estar em cima nessa bandeja para via rápida, de acesso rápido. Aí eu pergunto, qual é a função do farmacêutico, então, nesse carrinho de emergência, tá? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o farmacêutico deverá padronizar os carrinhos de emergência, tá? Então, isso é função do farmacêutico estar organizando esse carrinho de emergência, tá? A buscar as medicações, a saber o que vai colocar. Tanto é que hoje mesmo eu precisei conversar com a farmacêutica da Santa Casa, né, com a Ana Cláudia, que para mim padronizar mais coisas no carrinho. Ela foi e autorizou. Então, eu peço autorização para a farmacêutica para liberar mais coisa no carrinho para mim, tá? Então, a farmacêutica também dispensar medicamentos padronizados para a reposição desse carrinho, tá? Mediante prescrição, tá? E controlar periodicamente os medicamentos quanto à sua validade, a sua característica, se tem sujidade, se não tem, tá? É o farmacêutico que faz e ela faz uma vez por mês, é feito uma contagem no carrinho de emergência, feito um balanço para ver se não tem nada vencido. Se tiver alguma vencida ou se estiver próximo de vencer, a farmacêutica tira e leva para a farmácia. Responsabilidade do carrinho de emergência, tá? Então, aqui, a parte do enfermeiro, né? O enfermeiro seja responsável pela checagem desse carrinho, pela reposição do carrinho e pela organização. Então, a farmacêutica deixa lá tudo certinho para mim no pronto-socorro. Então, eu, como enfermeiro, ou os outros enfermeiros que têm, eles têm a determinação e a obrigação de checar esse carrinho 2 vezes, pelo menos, no dia, tá? De manhã e à noite, que eles checam, tá? E todo dia tem que ser checado e feito um checklist do carrinho, tudo que tem lá dentro, tá? Se utilizar repor, né, usei 10 adrenalina, vou ter que repor 10 adrenalina. E organizar esse carrinho de emergência também, não vai deixar bagunçado. Esse carrinho deve ser checado com data pré-estabelecida e fixada num papel, num registrado, tá? E tem que ter lacre para não ficar aberto esse carrinho, para a gente não perder o controle dele, tá? Então, aqui é um checklist, tá? Que a gente acaba utilizando. Então, aqui tem todas as medicações aqui que tem no carrinho de emergência, medicação, acesso venoso, tá? O que tem dentro do carrinho.
E aqui, o enfermeiro das 7 às 13, ele checa, marca aqui ok e marca o número do lacre. Se ele abriu, ele vai conferir de novo e vai colocar o número do outro lacre, tá? Então, isso é feito diariamente, 2 vezes por dia é feito, tá? E também, e das vezes também, quando utilizar, tem que ser reposto e colocado do outro lacre. Aqui é o controle de lacre, tá? Então, dia 1/3, aqui, isso aqui 2018, ó, foi utilizado o lacre e foi colocado um lacre novo. Então, é marcado para controle da farmácia isso aí também. Mensalmente, a farmácia faz um checklist, tá? Um checklist das medicações, tá? Para verificar se tem validade ou se tem alguma coisa fora, se está aberto, alguma coisa aí para poder deixar o carro de emergência certinho. Quando a validade do fármaco, o material, atingir 3 meses do final, deve enviar o serviço de farmácia para efetuar a respectiva troca, tá? Então, quem faz isso é o farmacêutico, vem, pega e leva para a farmácia para poder repor o carrinho de emergência, tá? E selar o carrinho de emergência a cada verificação. Então, se a farmacêutica vai lá, ela confere, ela também coloca o lacre e coloca o nome dela lá para falar que foi verificado esse carrinho no último mês. Em todos os registros deve constar data, hora, assinatura, legível, tá? E número do registro profissional. Tá? Se for o enfermeiro, Corém, se for o farmacêutico lá, o CRF. Tá? Colocar o nome de vocês sempre com o CRF. Tá? Aqui é um exemplo, ó, imagina um carrinho de emergência desse jeito, numa parada, né? Imagine, coitado de quem vai receber, quem vai fazer essa parada. Tudo em copinho, tudo difícil acesso, então não pode, tá? O outro carrinho aqui, ó, tem vidro de álcool, detergente em cima, uma bagunça, tá? Então isso não pode acontecer. O carrinho de emergência ele tem que ser organizado e padronizado pela equipe da farmácia e equipe de enfermagem, tá? Tem que ser tudo certinho. Aqui tem digoxina não tem necessidade de ter no carrinho, tá muito comprimido aqui, ó. Então, não tem necessidade de ter um carrinho de emergência. Aqui, ó, um carrinho de emergência mais arrumadinho. Não é o meu, é um carrinho de outro lugar, tá? Então, aqui, ó, tudo, com toda a medicação que consta em cada gaveta, tudo organizadinho, com lacre, né? O oxigênio aqui do lado, o oxímetro, o desfibrilador, né? O oxigênio, o aspirador, tá tudo certinho, ó, perfeito, um carrinho de emergência aí, tá? Fica bem mais bonito e bem mais seguro pra gente. Essas são as referências que a gente usou, tá? Para fazer. E era isso que eu tinha que passar para vocês, certo? Agora eu vou colocar de novo no grupo e estou aberto a perguntas, a questionamento aí de todos vocês. Tenham uma boa noite, muito obrigado pela atenção. E então eu e a Ana estamos à disposição de vocês aí para qualquer dúvida aí no momento. Obrigado.